Neste vídeo, iremos falar sobre a massa unitária e a massa específica aparente. Essa pesquisa é composta pelos seguintes integrantes: Marcos Ramos, Maria Lúcia, Suzane Almeida e William Almeida. E para darmos sequência neste vídeo, é preciso entendermos que fenômenos físicos de espaço e volume, quando não calculados de forma eficiente em determinados processos na execução de um projeto arquitetônico, pode ocasionar grandes prejuízos e até mesmo incalculáveis. Por isso, a massa unitária e a massa específica aparente estabelecem critérios para a preparação de concretos, argamassas e principalmente para o agregado, seja graúdo ou miúdo. Portanto, antes de definirmos um traço de concreto ou argamassa, em obras de grande ou pequeno porte, temos que nos atentarmos a algumas regras, neste vídeo lembradas. Olá, eu sou a Suzane e vou falar um pouco sobre agregados. Agregados são materiais granulares, sem forma e volume definidos. Geralmente são inertes, têm dimensões e propriedades adequadas na produção de argamassa e concreto. Classificação dos agregados. Os agregados eles podem ser classificados quanto à origem, quanto à massa específica, quanto à textura superficial, quanto a arestas e cantos e quanto ao tamanho dos grãos. Quanto à origem, eles podem ser naturais e artificiais. Os naturais são encontrados na natureza, já sob a forma definitiva de utilização, como por exemplo areia de rio, seixos rolados, cascalhos e pedregulho. Os artificiais já são obtidos pelo britamento de rochas, como pedriscos, pedra brita, entre outros. Quanto à massa específica, os leves são agregados com massa específica menor que 2.000 kg por metro cúbico. Por exemplo, a argila expandida, vermiculita, e a principal aplicação é na produção de concretos leves. Normais são agregados com massa específica entre 2.000 kg por metro cúbico e 3.000 kg por metro cúbico. Por exemplo, areias naturais de cavas ou praia, pedras britadas, pedregulhos e etc. Sua principal aplicação é na produção de concretos convencionais ou normais. Pesados são agregados com massa unitária acima de 3.000 kg por metro cúbico, por exemplo, a barita, a magnetita, a hematita, entre outros. Sua principal aplicação destina-se a concretos pesados. Quanto à textura superficial, eles podem ser lisos ou ásperos, e quanto a arestas e cantos, eles podem ser angulosos e arredondados. Quanto ao tamanho dos grãos, agregado miúdo e agregado graúdo. O agregado miúdo é areia de origem natural ou resultado do britamento de rochas estáveis ou a mistura de ambas, cujos grãos passam pela peneira ABNT de 4,8 mm e ficam retidos na peneira ABNT 0,075 mm. O agregado graúdo, ele já é o pedregulho natural, ou a pedra britada, proveniente do britamento de rochas estáveis ou a mistura de ambas, cujos grãos passam pela peneira ABNT 152 mm e ficam retidos na peneira ABNT 4,8 mm. Olá, vou estar falando para vocês um pouco sobre as normas, né? As normas que, dentro de uma análise de um modo geral, considero muito importante o conhecimento.
Vou citar aqui a NBR 12.655, NBR 7.251, que mudou para NM45, e também a NBR 7.810. A NBR 7.810 tem o objetivo de prescrever o método para a determinação da massa unitária de agregados em estado compacto e seco. Segundo a NBR 7.810, a massa unitária é a massa da unidade de volume aparente do agregado, isto é, incluindo na medida deste volume os vazios entre os grãos. A NBR NM45, essa norma estabelece o método para a determinação da densidade a granel e do volume de vazios de agregados miúdos, graúdos ou mistura dos dois em estado compacto ou solto. E a NBR 12.655, essa norma é aplicável a concreto de cimento Portland, ou seja, é um cimento mais comum produzido para estruturas moldadas na obra, estruturas pré-moldadas e componentes estruturais pré-fabricados para edificações e estruturas de engenharia. Agora eu vou falar um pouco sobre massa unitária e sua aplicação na construção civil. Massa unitária trabalha com volume aparente em obra de pequeno e médio porte. O que seria isso? Imagine você que tem lá seu projeto e chegou na fase onde terá que concretar a laje, certo? Uma cabeça pensante, um técnico, um engenheiro ou um mestre de obra, definiu um traço do concreto, um traço fiel. Sendo uma medição aparente, ou seja, tem espaços de vazios, é de fundamental importância que as pessoas que vão executar o trabalho tenham muita atenção quando forem medir os materiais em volume, através de um recipiente, ou seja, uma lata, carrinho de mão, até mesmo uma padiola. Devem considerar a proporção adequada. Se a medição não for aplicada de maneira correta, isso pode acarretar sérios problemas. Exemplo, em sua laje poderá ter diminuição de volume depois de endurecido, você vai gastar mais, pode aparecer fissura, rachadura ou problemas estruturais. Então, resumindo, o responsável técnico deve sim acompanhar essa medição do começo ao fim do processo. É de fundamental importância para que tenhamos uma laje, correta e atenda os seus esforços estruturais de maneira eficaz. Boa noite a todos, eu sou Maria Lúcia. Nessa apresentação será abordada a determinação da massa unitária de areia e brita através de ensaio de acordo com a NBR NM45 de 2006. Para a determinação da massa unitária da areia, o primeiro passo é verificar a massa do recipiente para posteriormente descontar esse valor da massa em estudo, ou seja, da areia. A areia é colocada no recipiente até transbordar com auxílio de uma pá ou concha, despejando a uma altura máxima de 10 centímetros acima da borda superior. Com uma espátula ou régua, deve-se nivelar a camada superficial do agregado. O recipiente junto com o agregado deve ser pesado e anotado o seu valor. Esse mesmo procedimento também é feito com a brita, podendo-se utilizar o mesmo recipiente do ensaio anterior e o nivelamento pode ser feito com as mãos. Após fazer todo esse trabalho manual, vamos para a parte dos cálculos. Para a massa unitária da areia, temos massa do recipiente mais o agregado, 35,5 kg. Massa do recipiente vazio, 9,4 kg. Volume do recipiente, 15 litros, que é 0,015 metros cúbicos. E a massa unitária do agregado vamos calcular. Para esse cálculo, precisamos conhecer a massa do agregado.
Por esse motivo, precisamos subtrair a massa do recipiente deste primeiro valor. Portanto, 35,5 menos 9,4 igual a 26,1 kg. Agora podemos calcular a massa unitária da areia. Massa unitária da areia é igual a massa do agregado dividido pelo volume do recipiente. Substituindo a fórmula pelos dados obtidos, temos massa unitária igual a 26,1 kg dividido por 0,015 metro cúbico. E isso nos dará um resultado de 1.740 kg por metro cúbico. Por último, vamos calcular a massa unitária da brita. Aqui temos massa do recipiente mais agregado, 31,75 kg, massa do recipiente vazio, 9,4 kg, volume do recipiente 0,015 metro cúbico, massa unitária do agregado é o que vamos calcular. Seguindo o mesmo raciocínio do cálculo anterior, subtraímos a massa do recipiente dessa primeira leitura, 31,75 menos 9,4 igual a 22,35 kg. Com a massa da brita definida, podemos calcular a sua massa unitária. Massa unitária é igual a massa do agregado dividido pelo volume do recipiente. Substituindo a fórmula pelos dados obtidos, temos massa unitária é igual a 22,35 kg dividido por 0,015 metro cúbico. Isso nos dará um resultado de 1.490 kg por metro cúbico. Esse foi o conteúdo que preparamos para vocês. Obrigada pela atenção.